Salve, salve, rapaziada ligada no Clube dos Mitos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, dando sequência aqui à nossa série de vídeos ensinando você a jogar cartola. Agora a gente vai passar tudo para você sobre as cartoletas. Então é isso, galera. É o tão falado dinheiro virtual do jogo, né? Onde possibilita você contratar os jogadores, né? Se a gente for recapitular aqui a playlist, a gente passou primeiro mais ideias gerais, como é que é a visão do jogo, o que você precisa fazer para ir bem, a filosofia. Depois passamos para você quanto vale cada pontuação. E agora a gente vai especificar um pouco mais a parte da cartoleta, a parte da grana, porque é o que todo mundo pergunta, né? Mas aí, eu já sei como proceder, já sei quanto vale cada coisa, mas aí eu posso escalar quem eu quiser? Não, você não pode escalar quem você quiser. Você vai começar igual a todo mundo com 100 cartoletas, beleza, galera? Se você der uma olhada rápida no site aí, você vai ver que tem jogador custando 22, por exemplo, que é o Gabigol, que é um dos mais caros. Então assim, por lógica, tem que escalar 11 mais o técnico 12. Você tem 100 cartoletas. Se você colocar um de 22, tu já levou aí 22% do seu orçamento com um jogador, que equivale a muito menos de 10% aí, se você escalar, levar em conta que você tem que escalar 12. Então, logo de cara eu te afirmo, você não vai escalar quem você quiser, beleza? Por isso que é muito importante entender esse processo de valorização. Para quê? Para o mais rápido possível, você conquistar um lastro, um patrimônio que te permita escalar os melhores jogadores do game. Isso, normalmente, é lá pela terceira, quarta rodada, quem está valorizando direitinho. E aí, quando eu falar valorizar, significa aumentar o patrimônio, aumentar a quantidade de cartoletas. A gente começa com 100, a gente vai bem, escala os jogadores certos, eles valorizam, ele pode ir para 120, 130, 140. O ideal é nas três primeiras, nas quatro, conseguir. Se não valorizar bem, depois das três, quatro primeiras, depois fica muito mais difícil. Vou falar para vocês um exemplo meu, ano passado foi o primeiro ano desses mais de 10 anos que eu jogo cartola, que eu tive dificuldade de escalar os jogadores que eu queria no meio do campeonato. Porque todos os anos anteriores eu consegui valorizar bem, consegui deixar um patrimônio robusto para vir escalando quem eu queria. Nesse último não foi possível, a gente começou mal. E aí é a prova viva de que se você não der atenção nas três primeiras, depois fica muito difícil. Ah, eu não vou conseguir nunca mais? Não é que você não vai conseguir nunca mais, mas já fica um pouco mais difícil, beleza? Importantíssimo entender que você tem que crescer o patrimônio nas três primeiras. Então, para ficar bem didático, eu vou passar os valores de alguns jogadores. Você já sabe que o gol vale 8 pontos, então a gente sabe que essa ali é quando o jogador faz 8 pontos, ele foi muito bem. Se todo mundo no seu time fizer 8, você faz 96. Tudo isso nós já conversamos. Agora vamos explicar mais ou menos o valor de alguns jogadores para você entender quanto cada um precisa fazer para não negativar nessa primeira e, lógico, para começar a trazer cartoleta. Você escalou um jogador lá, ele ficou menos 0,1 centavo, você perdeu 1 centavo no seu patrimônio. Você tinha 100, você ficou com 99,99. Então você tem que escalar os jogadores que, de primeira, você sabe que não vão perder cartoleta, para você já partir de um princípio de que de 100 tu não baixa. Aí você vai tentar entender como é que ele vai fazer para ganhar. Eu vou te dar um exemplo, tá? Já tá aparecendo na tela aí para você o zagueiro Derlan da Chapecoense. Olha bem, ele custa 2 cartoletas, ele é bem baratinho. Qual que é a conta que você precisa fazer? O jogador, para ele valorizar na primeira rodada, ele tem que fazer de 40% a 45% do quanto ele custa em pontuação. Então, vamos botar 45% para ficar uma conta arredondada para cima, para a gente não passar sufoco. Esse zagueiro Derlan da Chapecoense, ele custa 2 cartoletas. Vezes 45% dá 0,9 ou 0,90, como queira chamar. Isso é menos de 1 ponto. Se esse zagueirinho da Chapecoense, zagueirinho digo pelo preço, né? Se esse zagueirinho da Chapecoense fizer 1 ponto, você já não perde valor, beleza? Entenderam a matemática? Vamos para um outro jogador, vamos para um lateral agora. Vou pegar e tá aparecendo para você o Felipe Luiz do Flamengo. Ele foi naquela promoção de bons e baratos, ele custa 5 cartoletas. 5 vezes 45% dá 2,25. Então se o Felipe Luiz fizer, claro que salva ali um pentelinho para lá, outro para cá, beleza? Mas se ele fizer ali em tese 2,25, ele já começa a valorizar. Então você vê que nessa primeira rodada é muito importante você fugir do medalhão. Muito importante. Vamos passar para um outro jogador, por exemplo, ficar um pouco mais perto da nossa realidade, porque tem pouco jogador de 5 cartoletas, né? A gente vai escalar os jogadores um pouquinho mais caro. O cara, óbvio, 10 cartoletas, 45%, ele tem que fazer 4,50. Então você vê, um defensor que normalmente pega o SG, 5 pontos, ele já valorizou. Tá entendendo a matemática? Então assim, até umas 10 cartoletas dá para você forçar uma barra nessa primeira rodada. Acima disso, cara,
Só se você tiver muita certeza que o cara vai meter um gol ou dar uma assistência, porque senão a conta não vai fechar para você. Então vamos para um jogador de 10 cartoletas, que é mais ou menos o que a gente consegue escalar, né? Vamos colocar assim, entre aspas, se você colocar 10 jogadores de 10 cartoletas, já deu as 100, né? Vai ficar faltando 2 ainda. Então você sabe que dá para colocar uns 7 ou 8 ali de 10, o restante você completa com os mais baratinhos, que não seria nenhuma loucura. O jogador, por exemplo, o Rodriguinho do Bahia, como tá aparecendo aí, 10 cartoletas, ele precisa fazer 4,50. Pô, não é super fácil fazer 4,50? Não é, mas dependendo se for um defensor, um lateral, um zagueiro, um goleiro que é seguro de pegar o SG, por exemplo, já fez 5, já passou de 4,50. Então o 10 ali, eu acredito, tá? Coisa particular minha, que é o teto para essa primeira rodada. Porque você vai perceber o seguinte, vamos passar para o outro jogador aí, que é o Gabigol. Você vai ver o seguinte, o Gabigol é muito bom jogador, né? Ele custa 22 cartoletas. Então, para ele começar a valorizar, ele tem que fazer 9,90, galera. É muito ponto. Se ele meter 2 gols no jogo, valeu. Quem escalou, pô, arrebentou, se deu bem. Agora você para pra pensar o contrário. Você coloca 22 cartoletas no Gabigol, ele não faz o gol, joga pra caramba, dá uma assistência, faz 5 pontos. Você perdeu 20% do teu orçamento com um cara só, ele vai arrancar o seu dinheiro ainda para a próxima rodada. Então, não vale a pena botar os caras grandes agora, a não ser que você tenha certeza, coisa que você não tem, que ele vai fazer 2 gols. Então é muito que de repente até com um gol do Gabigol, ele pode fazer um gol e tomar um cartão amarelo. Cair para 6 pontos, cair para 5 e pouco, e vai perder a cartoleta, é o que a gente não quer nessa primeira rodada. Então, rapaziada, esse vídeo é um pouco mais rápido mesmo, é um pouco mais prático, é para você pegar a visão papum de quem você não pode escalar de forma nenhuma nessa primeira rodada e entender com a sua própria cabeça, tirar as suas próprias conclusões, baseado nessa continha que a gente fez de multiplicar por 0,45, que não vai dar errado, beleza? Você vai ter ali mais ou menos uma projeção baseado pelo jogador que custa 10 cartoletas, ele teria que fazer 4,50, então se já baseia que com 5 ele tem que fazer 2,25, já consegue mais ou menos saber quem você vai escalar e o quanto você tem que valorizar. Beleza, galera? Fundamental valorizar nas 2 primeiras rodadas, nas 3 primeiras, beleza, mas nas 2 é onde você dá o salto. É onde o jogo ainda está ajustando os valores, é onde ele permite maiores arrancadas. Depois, as alterações tanto para cima quanto para baixo já são um pouco mais atenuadas. Beleza, galera? No mais, espero ter ajudado vocês aí nessa sequência dessa playlist e até a próxima!